Este ano, um grupo de 15 irmãos que participaram do congresso este ano voltaram abençoados, voltaram transformados. 18, Daniel está me corrigindo aqui, 18. E nós queremos no ano que vem, quem sabe, levar um ônibus, o que seria passar de 18 para 42 membros da igreja participando deste congresso. O Haggai preparou uma vinheta, um vídeo de divulgação do próximo congresso. É sempre um evento muito concorrido, pois é apenas um fim de semana e as inscrições começam amanhã. No ano passado, em apenas um mês, eles já tinham 500 inscritos. O hotel principal já estava lotado. Então, a equipe que foi este ano sentiu-se encorajada a desafiar a igreja e os irmãos que desejarem a correrem com suas inscrições para poderem garantir a sua participação no ano que vem, neste grande congresso que gira em torno de 2.000 a 2.500 pessoas, reunidas num grande hotel lá em Águas de Lindóia. O preço é acessível, pode-se parcelar em vezes, e aí o transporte a gente planeja depois. O importante é você garantir a sua vaga já amanhã, porque, como eu disse, no ano passado, nos primeiros 30 dias, foram preenchidas 500 vagas. E o hotel principal, onde acontece o evento, foi logo todo tomado. Então é uma intenção nossa dar a oportunidade para que vocês corram. Mas vamos então conhecer a vinheta para saber o que será o congresso do Instituto Haggai no próximo ano. Falaram que eram 2 minutos, nem 30 segundos. Você exagerou para mim, pastor Marcos. Deixou eu preocupar. Quis ficar no crédito, né? Não, tem crédito não. Aí está então, de 22 a 24 de junho de 2012, vivendo na perspectiva do fim. Se você tiver interesse, tenha maiores informações com o pastor Marcos, que é quem tem coordenado as caravanas, as idas ao Instituto Haggai, e sem dúvida será uma grande oportunidade no próximo ano participar deste congresso. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro, ou melhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 32. Quero refletir com você nesta solene advertência do Senhor Jesus. Apenas um versículo, suficiente para nós hoje. Lucas, capítulo 17, versículo 32. Jesus expressa esta solene advertência com as seguintes palavras: lembrem-se da mulher de Ló. Vamos transformá-la em pessoal, vamos trazê-la para a primeira pessoa do plural. Vamos todos juntos? Lembremos-nos da mulher de Ló. É esse desafio que eu quero trazer para você nesta noite. Enquanto o nosso coração adora, louva, celebra a bondade de Deus na nossa vida, eu quero fazer esta reflexão, baseado nesta advertência de Jesus. J.C. Riley diz que esta advertência é uma advertência solene. Chama a atenção para estas poucas palavras, mas a grande importância que ela tem na vida de qualquer um que queira encontrar significado para a sua existência.
J.C. Ryle vai defender e vai desenvolver a solenidade desta advertência, trazendo à luz alguns aspectos importantes no contexto geral em que Jesus afirma, e esta palavra chega a nós hoje: lembrem-se da mulher de Ló. Uma história conhecida até por aqueles que têm pouca cultura e pouca vivência, pouco conhecimento da Bíblia. Ló já é universalmente conhecido no mundo dito cristão como uma mulher que virou uma estátua de sal, por ter olhado para trás, por ter olhado para Sodoma e Gomorra sendo consumida por uma chuva de enxofre e fogo. Ló transformou-se em uma estátua de sal. E séculos e séculos depois, Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, diz: lembrem-se desta mulher. Em outras palavras, Jesus poderia também ter dito: nunca se esqueçam do que aconteceu com aquela mulher. Tragam sempre na memória as consequências que aquela mulher experimentou. Apliquem-se a não serem como aquela mulher. Façam diferente do que aquela mulher fez. Tomem-na como exemplo do que não pode, do que não deve ser feito. Algo de importante nesta advertência de Jesus, primeiro porque refere-se a uma mulher que nem nome tem. Talvez Jesus poderia ter dito nos seus discursos: lembrem-se de Abraão, lembrem-se de Isaac, não se esqueçam de Jacó, lembrem-se de Davi, não se esqueçam de Samuel, de Eliseu, de Elias. E a gente poderia listar aqui um número muito grande de homens e mulheres importantes do Antigo Testamento, aos quais Jesus deveria referir-se, e de quem nós nunca deveríamos esquecer. Mas Jesus chama-nos a atenção para uma mulher que nem nome tinha. Significa dizer que esta mulher, mesmo sem nome, teve uma importância grande para o propósito de Deus para a humanidade. Outro aspecto importante nesta advertência de Jesus é que ela está inserida num assunto muito complexo. O capítulo 17 de Lucas é um dos textos escatológicos dos ensinos de Jesus, que significa os ensinamentos acerca do fim de todas as coisas. O fim virá, o mundo acabará. Muitos têm medo de pensar sobre isso, muitos não gostam de pensar sobre isso. Tem muita gente que está com medo de março de 2012, e o Haggai já está planejando um congresso para depois, para falar da perspectiva do fim, que não aconteceu, provavelmente. Quantas vezes o fim do mundo já foi profetizado? Agora mesmo vivemos em maio, um dia previsto para o mundo acabar, e o cara disse: errei a data, é em novembro. Então se prepare, não foi em maio, é novembro. E se não for em novembro, de março não passa. Já dizia-se, né? 1000 chegará, 2000 não passará. E tinha gente dizendo que isso estava na Bíblia. Aliás, se você acha que de 1000 chegará, 2000 não passará, está na Bíblia, vai ler a Bíblia, tá? Isso não está na Bíblia não, tá bom? Não existe na Bíblia. A 1000 chegará, 2000 não passará. E tinha muita gente com medo do ano 2000. Nós estamos em 2011, chegando para 2012. E o tempo passa rápido demais. E é curioso, quanto mais as gerações vão surgindo, mais rápido, ou mais curta, ou mais superficial vai ficando a sensação do tempo. Na semana passada, uma das nossas adolescentes postou no Facebook uma foto de 4 anos atrás. E aí os adolescentes todos comentando a foto assim: caramba, quanto tempo! 4 anos. Desenterrei essa foto. Imagina, cara. E eu mostrei hoje uma foto de uma irmã da de 1945. Isso sim é muito tempo. 4 anos atrás não. Mas é porque a sensação de tempo dessa geração fast food, da geração instantânea, é que um ano é muita coisa. Um cara 2 anos mais velho do que um adolescente é muito mais velho. O cara está velho. Ai, cara velho, está atrás de mim. Eu tenho 14, ele tem 16.
É porque essa sensação de tempo, e realmente diz a Bíblia, no final o tempo se abreviará. E é curioso, ou pelo menos importante, considerar o fato de que esta advertência de Jesus está no meio de um sermão maior, falando sobre o final de todas as coisas. Então, quando o final chegar, lembrem-se da mulher de Ló. Bom, se matemática e fisicamente nós estamos bem mais perto do fim do que Jesus estava, vale a pena então que esta advertência sirva para nós hoje. Lembrem-se da mulher de Ló. Então esta advertência ela é importante, primeiro, ou chama a atenção, primeiro porque é acerca de uma mulher que não tem nome, é a mulher de Ló. Também é uma advertência que está num contexto muito complexo das Escrituras, que são os ensinamentos acerca do fim de todos os tempos. Mistério, complexo, simbólico muitas vezes, difícil de discernir. Também é uma advertência importante pela própria pessoa que a profere, Jesus. Não foi Pedro que a fez, não foi um escriba, não foi um sacerdote qualquer, não foi nem Simão, não foi nem João Batista, foi Jesus. Jesus proferiu esta advertência solene que precisa ser importante e lembrada. Nunca se esqueçam do que aconteceu com a mulher de Ló. E também é uma advertência importante, considerando as pessoas às quais tais palavras foram dirigidas. Curiosamente, Jesus não estava dizendo isso para escribas, para fariseus, para os seus inimigos institucionais. Jesus não estava falando para os religiosos da sua época. Curiosamente, Jesus estava falando isso para os seus discípulos queridos. E mais especificamente, num contexto específico, nós vamos ver, Jesus estava preocupado com Pedro, Tiago, João, Tomé, Judas. Homens que andavam ao seu lado e que aparentemente não precisariam se preocupar com isso, mas Jesus diz: lembrem-se da mulher de Ló. Então talvez valha a pena, depois de tantas considerações importantes, nós também aprendemos alguma coisa acerca da mulher de Ló hoje. Então, ao lembrarmos da mulher de Ló, vamos lembrar de algumas coisas importantes também para a nossa vida hoje, para o caminho que ainda temos que trilhar, para um futuro que ainda vamos desbravar, para uma jornada que ainda iremos percorrer. Lá em Gênesis capítulo 19, no versículo 17, encontramos as ordens de Deus dadas a Ló. A história é mais ou menos assim, não vou detalhá-la tanto pelo tempo. Mas Sodoma e Gomorra, começa lá antes, lá em Gênesis 13, quando Abraão e Ló, primos, começam a perceber que seus empregados estavam brigando por causa de terra, posse, bens, bois. Aquela coisa do, esse limite é meu, você está entrando na minha... Briga de família, já conhece isso? Conhece essa história? Abraão, um homem sábio e temente a Deus, disse assim: olha só, Ló, se a gente continuar junto, a gente vai ter muito problema. Nossos empregados já estão brigando, a briga está lá no celeiro, mas se a gente demole, a briga vai chegar na sala de estar da nossa casa. Então vamos fazer o seguinte, e olha como Abraão foi sábio. Ló, escolhe você para onde você quer ir, dá uma olhada aí no horizonte, para a terra que Deus está nos dando. Onde você quer morar? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu estou fazendo para você, tá? A minha esquerda, a sua direita. É que canhoto é terrível. Canhoto fala assim: entra ali na esquerda. E aí Abraão e Ló combinam: olha, para onde você for, eu vou para o outro lado. Ló, um camarada muito esperto, e como eu disse hoje de manhã, inteligência não é nada sem sabedoria, é só esperteza, e esperteza não leva ninguém a lugar nenhum. Ló era um cara muito esperto, ele olhou a planície, prontinho para colheita, um pasto bonito para os seus bois, não precisava subir pirambeira nenhuma. Ló pensou: poxa, eu vou subir essa ladeira aqui com compras, não, eu vou ficar aqui no planinho mesmo. E sobrou para Abraão as montanhas. O que aconteceu?
Ló não percebeu que ele estava indo morar junto a um povo iníquo, a um povo pecador, a um povo que estava ignorando os preceitos de Deus. E a iniquidade chegou a tal ponto que os homens estavam tomando homens para si em relações sexuais, a ponto de quererem ter relações sexuais com os anjos que Deus havia enviado para a família de Ló. Leia o texto bíblico que você vai ver a que ponto chegou a promiscuidade daquele povo. Então Deus tem uma conversa com Abrão e fala assim: Abrão, não tem jeito, eu vou ter que destruir Sodoma e Gomorra. Abrão então se lembra: peraí, mas lá está minha família, meu primo está lá, mora lá, meu primo, seus filhos, minha parentela toda está lá. Senhor, se o Senhor encontrar lá 100 homens justos, o Senhor vai destruir assim mesmo? Aí Deus diz: olha, se eu encontrar 100 homens lá, não. E Deus, aí Abrão deve ter feito as contas, assim: não, peraí, minha família não chega a 100. Senhor, se chegar a 50, aí Deus fala: se chegar a 50 eu não destruo. E não tem 50. Senhor, até que a conta chega num só. E Ló era o único homem justo em Sodoma e Gomorra. Então Deus faz um acordo com Abrão, Deus faz uma aliança com Abrão. Abrão, por causa da sua oração, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra até que este homem justo saia de lá. Então Deus envia mensageiros e Ló tem a segunda chance. Mas Deus faz dá um aviso a Ló. Está lá em Gênesis 17, versículo 19, capítulo 19, versículo 17. Ló, saia com a sua parentela e não olhe para trás, porque eu não quero que você veja o que eu vou fazer com este povo, com esta cidade. Então Ló reuniu sua família e saiu da cidade. E certamente foi perceptível de longe o que diz o texto bíblico, que Deus mandou cair uma chuva de enxofre e fogo. Eu estive lá, bem próximo, na viagem que fiz ao Iraque, passando pela Jordânia, nós subimos ao Monte Nebo, de onde Moisés teve a visão de toda a terra prometida, e lá do lugar onde estávamos, assim olhando para a esquerda, nós vimos o lugar onde, segundo os arqueólogos, era a cidade de Sodoma e Gomorra. E a imagem é impressionante. Quem já esteve lá sabe o que eu estou dizendo. O solo é negro, a região cheira a enxofre. O solo, especialmente a distância de onde nós estávamos, tem aquela imagem de uma fogueira apagada, de cinzas com pedaços de carvão, e quem já pisou naquela região diz que ela cheira a enxofre. A Bíblia fala a verdade. Mas enquanto a família estava se ausentando daquela região, diz o texto que a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente se transformou em uma estátua de sal. É por causa desta narrativa que Jesus faz esta advertência, para mim solene, pois ele, no meio de um discurso maior, quando ele está falando do fim de todas as coisas, quando ele fala de julgamento, quando ele fala do final, quando ele fala da perspectiva do fim, ele vai dizer aos seus discípulos: lembrem-se da mulher de Ló. Por que os discípulos deveriam lembrar-se da mulher de Ló? Porque nós devemos lembrar-nos da mulher de Ló? Porque nesta noite eu quero que você se lembre da mulher de Ló. Primeiro, porque você não pode se esquecer dos preceitos de Deus para a sua vida. Deus falou, Deus vai cumprir. Nenhuma promessa de Deus deixa de se cumprir, inclusive aquelas referentes à aplicação da justiça de Deus. A palavra de Deus é clara. Como diz o apóstolo Paulo quando escreve a Timóteo, na sua primeira carta, orientando ao ministério da palavra, ele diz: a palavra é útil, pois ela instrui, ela corrige, ela aperfeiçoa, ela lapida.
Não podemos viver ignorantes à palavra de Deus, pois seremos consumidos pela ira de Deus. Lembrarmos-nos da mulher de Jó, lembrar-se da mulher de Jó, significa ter diante de você os preceitos de Deus. Se Deus ordenou, não tarde em obedecer. Deus havia feito uma aliança com Abraão, a seguir fez um trato com Ló, mas a mulher de Ló desobedeceu. A desobediência leva-nos à destruição. A desobediência leva-nos à frustração. Lembrar-se da mulher de Ló nesta noite significa lembrar que Deus tem um plano para a sua vida e este plano se cumprirá. Obedeça os propósitos de Deus. Lembrar da mulher de Ló também significa lembrar de como se estabelece a nossa relação com o mundo. Fica claro neste contexto que o mundo estava ainda no coração daquela mulher, assim como o coração dela estava no mundo. Não deu tempo dela dizer para Ló, explicar por que ela olhou para trás. Mas nós podemos entender. Sua memória, sua história, talvez seu apego, sua curiosidade, fosse o que fosse, fê-la olhar para trás e talvez pensar, num suspiro de lamento, num suspiro de saudade, num suspiro de tristeza, fosse o que fosse, a relação dela com aquele momento não poderia colocar em xeque o seu futuro. A palavra de Deus diz que a nossa relação com o mundo em que vivemos é uma relação de estar no mundo, mas nunca ser do mundo. A relação que temos com o mundo em que vivemos é saber que nós estamos aqui para fazer diferença, para olhar para o futuro, transformando, salgando, tornando as pessoas à nossa volta modificadas, contagiadas pela alegria, pela paz, pela esperança que cremos só Jesus e os seus preceitos nos dão. Lembrar da mulher de Jó, portanto, significa lembrar que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E esta mulher, sem nome, foi lembrada para nos lembrar que os nossos olhos não podem olhar para o mundo, mas olhar para o céu. Isso significa o terceiro ensino, que lembrar da mulher de Ló é lembrar de deixar no passado o passado. Muitos carregam algemas, correntes, fardos, cheios de lembranças, cheios de culpa, cheios de remorso, cheios de conflitos não resolvidos, cheios de planos não concluídos. Levamos e arrastamos ao longo da vida projetos inacabados. Levamos e arrastamos como correntes, muitas vezes como zumbis andando pelas ruas da vida, trazendo uma história mal resolvida, trazendo em nosso coração conflitos. Esta mulher sem nome é lembrada para nos lembrar que Deus, quando age e intervém na nossa história, é porque Ele quer fazer uma nova história. E o passado fica no passado, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quem está em Cristo, nova criatura é. A novidade de vida, a realidade de um novo começo, leva-nos a olhar para adiante, deixando para trás tudo que foi, tudo que ficou, crendo que Deus é capaz de começar novo, fazer novamente, restaurar. Lembrar da mulher de Jó é também lembrar que ninguém é salvo por méritos de qualquer outro a não ser Jesus. É interessante que o apóstolo Pedro, quando escreve a sua epístola, a sua segunda epístola,
No capítulo 2, versículo 7, ele vai se referir a Ló como um homem justo. Portanto, lembre-se também que a família de Ló foi salva porque Deus encontrou em Ló um homem justo. A família de Ló foi preservada porque Ló era um homem justo. Mas a justiça de Ló não foi suficiente para garantir à sua mulher o livramento da justiça de Deus por desobedecer os preceitos de Deus. Muitos acham que serão salvos porque alguém próximo a ele é salvo. Muitos acham que os méritos daqueles que estão ou que vieram antes de nós, muitos se ufanam, e a gente ouve isso muitas vezes: meu pai era, minha avó era, meu bisavô era, meu avô fundou a igreja tal, minha avó, meu pai foi pastor, minha mãe era diaconisa, meu irmão é muito importante na denominação. Isto não salva ninguém. E a Bíblia está repleta de exemplos de que relacionamentos não salvam ninguém se esse relacionamento não for com Deus. Joabe era capitão de Davi, mas não foi salvo. Geazi era servo de Eliseu, mas não foi salvo. Demas era amigo de Paulo, mas amou mais o mundo e abandonou. Judas andava com Jesus, mas traiu Jesus. A mulher de Ló nos faz lembrar que ninguém herda o céu pelos méritos de qualquer outra pessoa, se não for pela fé de que Cristo morreu por mim lá na cruz. Lembrar da mulher de Jó é, por último, lembrar que só uma experiência pessoal e intransferível com Cristo me dá a certeza da salvação. Lembrar da mulher de Ló significa estar preparado para que, quando o fim chegar, nós seremos salvos. Porque olhamos para frente, porque olhamos para Jesus, porque os nossos olhos estão fixados naquele que é o único, suficiente e necessário para nos salvar. Portanto, queridos, a advertência solene, importante que Jesus faz para os seus discípulos serve-nos hoje também, para lembrar dos preceitos que Deus tem para a sua vida, para lembrar que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, para lembrar de deixar no passado o passado, para lembrar que ninguém é salvo por méritos próprios, muito menos dos outros. Nós somos salvos por uma experiência pessoal com Jesus. Lembre-se da mulher de Ló. Que nesta noite você saia daqui com a sua memória refrescada de que uma mulher anônima deixou um legado, deixou um exemplo a não ser seguido, de alguém que desobedeceu, de alguém que olhou para trás e de alguém que não se livrou da justiça de Deus só porque o seu marido era justo. Que nesta noite você se lembre e perceba agora de que a salvação é fruto exclusivamente de uma decisão sua, de olhar para Jesus, de deixar o seu passado para trás e de obedecê-lo. Feche seus olhos e lembre-se da mulher de Ló nesta hora. O que esta história tem a ver com a sua vida? O que esta lembrança traz à sua memória? Lembrar-se da mulher de Ló é lembrar-se dos preceitos de Deus para a sua vida, é lembrar-se de como se estabelece a nossa relação com o mundo em que vivemos. Lembrar da mulher de Ló é deixar no passado o passado e partir para um novo começo com Deus. Lembrar da mulher de Ló é saber que você nunca será salvo
por méritos de outros, nem pelos seus próprios méritos, mas só pela cruz de Jesus. Lembrar da mulher de Ló é ter uma experiência pessoal com Cristo, pois só Ele traz salvação para você. Nesta noite eu quero desafiar você, não só a lembrar da mulher de Ló, mas a fazer diferente do que ela fez. Quero convidar você a obedecer a Deus nesta noite, cumprir os preceitos de Deus. Quero convidar você a deixar o passado no passado, a não olhar para trás. Quero convidar você nesta noite a ter uma experiência com Cristo e não confiar na justiça dos outros, nos méritos dos outros, mas dizer: eu quero ser encontrado, eu quero ser encontrada justo, justa aos olhos de Deus. Olhar para frente, olhar para o céu e crer que Deus tem uma nova história para começar na sua vida. Se nesta noite você vai agir diferente de Ló, eu quero orar pela sua vida, pois você precisa de força do Espírito Santo de Deus para fazer diferente do que fez a mulher de Ló. Você precisa da força do Espírito de Deus para obedecer. Você precisa do poder do Espírito de Deus para deixar o passado no passado. Você precisa do poder do Espírito de Deus para crer em Jesus, pois Ele é quem sela em nosso coração a certeza de que somos salvos. Se há alguém entre nós nesta noite que não será como a mulher de Ló, una-se a nós, pois nós não queremos ser a mulher de Ló. Nós queremos obedecer. O passado está no passado. O Senhor está fazendo uma nova história em nossa vida. E Jesus é a nossa justiça, é a nossa esperança. Se nesta noite esta pessoa é você, eu quero orar por você e convido você, onde você está, a levantar uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Se nesta noite você, com esse gesto, diz: eu não serei como a mulher de Ló, eu lembro dessa história e eu quero fazer diferente. Eu quero obedecer. Eu vou olhar para frente, deixar o passado no passado. Eu quero crer em Jesus. Alguém entre nós nessa noite? Levante a sua mão para que eu possa orar por sua vida, em nome de Jesus. Lembre-se da mulher de Ló. Foi consumida, foi destruída, porque desobedeceu, porque olhou para trás, porque de alguma maneira ela achou que poderia se safar, mas não foi suficiente. Seu marido não foi suficientemente justo para livrá-la, pois só um justo, Jesus, é o caminho para a vida. É para quem nós olhamos, é em quem nós vivemos, Jesus. Alguém entre nós que nessa noite lembra-se da mulher de Ló para ser diferente? Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar de pé.